Escolher o melhor regime tributário para a sua empresa é sim um grande desafio. Mas calma, é possível fazer isso com assertividade. Afinal, quem não quer pagar menos imposto dentro do que determina a lei? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um Ed Farmácia. Hoje a gente está aqui com o Bruno Moura, da Farma Contábil. Bruno, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. O Bruno, ele é um consultor formado em ciências contábeis e trabalha com contabilidade desde os 14 anos. O Bruno tem uma larga experiência com esse tema. E ele é fundador da Farma Contábil. A Farma Contábil é uma empresa nova, né, Bruno, que chegou ao mercado farmacêutico recentemente, mas com uma característica bastante interessante, que é oferecer uma contabilidade específica para o varejo farmacêutico. Antes de começar o nosso papo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, voltando aqui, Bruno, contabilidade específica para o varejo farmacêutico. O varejo é um setor que tem muitas peculiaridades nessa questão fiscal, tributária. Precisa ter uma contabilidade farmacêutica específica para o varejo? Precisa que o contador, né, e o profissional que trabalhe para esse ramo de atividade conheça todas as nuances do setor, que tenha um profissional treinado e qualificado, uma equipe treinada e qualificada e consultores envolvidos. É um ramo de atividade que tem legislações complexas, como em todos os ramos, mas no varejo farmacêutico ainda mais. Todo dono de farmácia sabe como que é a burocracia de ter um negócio aberto, não só na parte tributária, como também na parte regulatória. E é sempre bom você falar com empresas de contabilidade, com contadores com experiência nesse setor. Importante você ligar para o seu contador e saber que o pessoal que trabalha com ele tem experiência e conhece aquele setor. E né? tem muita gente fazendo coisa errada, assim, muita gente que está querendo fazer o certo, mas não está conseguindo por conta dessas peculiaridades do setor? Tem. Isso é ruim. Muito. Só te cortando, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque recentemente foi noticiado que o Banco Central ele implantou o ROL. O ROL, gente, é um supercomputador que vai monitorar todas as contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e cruzar essas informações. Isso significa que está cada vez mais difícil burlar o fisco, e fazer de forma errada é um grande risco para a empresa. No teste, o ROL já está rodando em teste e algumas empresas já foram autuadas. Né? Então, Bruno, eu só estou colocando isso para você para mostrar que como é importante fazer essa contabilidade corretamente. Hoje nós vivemos um Big Brother fiscal. Como a gente estava conversando aqui anteriormente, tudo que a empresa faz, seja ela o que for, se você contrata um funcionário, se você vende um medicamento, se você compra uma mercadoria, se você vende esse medicamento, se é com dinheiro, se é cartão de débito ou crédito, todas as informações o fisco tem. E hoje ainda mais. Então hoje a fiscalização ela está se tornando eletrônica. Por isso dos supercomputadores que estão sendo criados. Para quê? Para que a fiscalização fique mais ágil e mais rápida, cada dia mais. Então é importante, logicamente, que todo mundo, seja ela pessoa física ou jurídica, hoje aqui mais das pessoas jurídicas que nós estamos tratando, de ficar atentas a esse tipo de situação. Inclusive tem aí um histórico de avanços, né? Nós tivemos aí a nota fiscal eletrônica, o cupom eletrônico, agora que ainda em processo de implantação o e-social, que é também uma forma de monitorar eletronicamente a gestão dos funcionários, né, da empresa. Então, quer dizer, a tendência é essa, né, Bruno? A tendência é essa, é um caminho sem volta. Hoje em dia, para tudo você precisa da tecnologia, para tudo. Até hoje em dia, para você alugar uma bicicleta na praia, você precisa da tecnologia. Precisa de um aplicativo para você poder baixar, para você poder pagar. Né? Na farmácia hoje em dia também é assim. Então, no nosso cotidiano, a tecnologia está inserida, intrínseca. E todos os donos de farmácias e drogarias, que é o nosso setor que a gente está conversando, tem que ficar ligado nisso.
E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de escolher o melhor regime tributário. Porque quando a farmácia não escolhe o melhor regime tributário, ela paga ou o imposto a mais ou o imposto a menos. Então, ao escolher o melhor regime, ela vai pagar corretamente, né? E aí, então, eu queria que você falasse rapidamente pra gente as diferenças entre os 3 regimes tributários que existem, que é o simples, o presumido e o real, para depois a gente entrar na discussão de como a gente faz a melhor escolha. Né? O simples, o que hoje em dia já não é tão simples assim, né? É uma forma de tributação onde se tem um benefício fiscal de ausência de algumas declarações acessórias que não precisam ser entregues e se tentou fazer uma legislação simplificada na hora de pagamento dos impostos, onde você pega o faturamento total da empresa e aplica-se um percentual sobre aquele faturamento, onde você vai ter uma simplificação no recolhimento dos seus tributos, onde você vai pagar através de uma guia só vários impostos. Certo. Tá? Existe o lucro presumido. Tem um teto, né? Existem várias faixas, várias alíquotas, que hoje em dia o teto é 4.800.000. Para o simples. Para o simples nacional. Tá. Tá? E temos também o lucro presumido, que como o próprio nome diz, é onde a Receita Federal ela presume um lucro para a sua empresa. E hoje em dia, para o varejo farmacêutico, uma presunção de lucro de 8% sobre o faturamento. Tá? Quando a empresa não está mais no lucro presumido, não está mais no Simples Nacional, está no lucro presumido, ela tem diversas declarações acessórias a serem feitas. Fica mais complexo. E ela precisa também fazer o recolhimento de diversos impostos em separado. Né? Não é mais uma guia única como no Simples Nacional. Então você tem a arrecadação do PIS, do COFINS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social, ICMS. Né? Então gera um pouco mais de complexidade, que essa complexidade ela tem que ser vencida, tá, pela tecnologia. Tá? E temos também o lucro real. Como o próprio nome diz, você vai pagar as guias do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro que a empresa realmente teve, tá? Com maior exatidão. Então, existe essa diferença entre as 3 tributações. Me parece que essa do lucro real, então, é onde a empresa precisa ser mais organizada para saber realmente quanto que ela apurou de lucro. A empresa precisa ser organizada, sim. E no varejo farmacêutico, por mais que muitas pessoas tenham medo dessa tributação, quando falam em lucro real, pensa que é somente para aquelas grandes empresas, para as multinacionais, né, para aquela marca que tem várias lojas. Uma pequena empresa também pode ter lucro real, entrar no regime de lucro real? Qualquer empresa? Qualquer empresa pode ser tributada pelo lucro real, não importa o porte da empresa. A empresa ela pode ser considerada uma microempresa ou empresa de pequeno porte pelo faturamento que ela tem. Mas ela pode optar por qualquer uma das 3 tributações. E o lucro real, para o varejo farmacêutico, que tem uma lucratividade muitas vezes baixa, às vezes é o melhor caminho. Porque a gente pensa, né, a gente tem a impressão, que provavelmente pode ser falsa, de que o Simples Nacional é o mais simples, é o melhor que se tem, e aí parece que todo mundo prefere optar pelo Simples porque vai dar menos trabalho. Mas então, pelo que eu estou entendendo, às vezes optando pelo Simples ele vai pagar mais do que optando pelo lucro real ou não? Qual seria então a vantagem de sair do Simples e ir para o lucro real, por exemplo? A vantagem ela é econômica e financeira. Porque muitas das vezes você estar incluído no Simples Nacional não significa que você vai ter um custo tributário, um custo financeiro menor. Muitas das vezes você sendo tributada pelo lucro real, optando pelo lucro real, você vai ter um custo tributário menor, você vai pagar menos imposto. E uma das principais funções do contador, do consultor, é fazer com que as empresas paguem o mínimo de imposto possível. Sim. E lá na Farma Contábil a gente preza muito por isso. Não é pagar o que é mais simples de ser feito, do que é mais fácil de ser feito. E sim fazer com que as empresas tenham o menor custo possível dentro da legislação, obviamente.
E no varejo farmacêutico, que tem uma lucratividade muitas das vezes pequena, estreita, é importante se verificar essa situação, porque nem sempre, optando pelo Simples Nacional, você vai ter um menor custo. Sim. E isso, com a ajuda do contador, da empresa de contabilidade, é que vai dar essa orientação, tá, ao empresário do segmento. É isso que eu ia te perguntar. Vamos supor que no meio do ano a empresa descubra, chegue à conclusão de que ia estar enquadrada no Simples, mas ela poderia estar enquadrada no real, no lucro real. Ela pode, no meio do ano, por exemplo, fazer a mudança de regime? Ou ela tem que esperar terminar o ano para mudar? Como é que funciona? Vamos lá. Quando você opta pelo Simples Nacional, você tem que optar por um período de 12 meses. Tá? Então, pelo período de 1 ano, começando em janeiro e terminando em dezembro. Certo. Existem algumas situações dentro da legislação do Simples Nacional que a empresa consegue optar pela exclusão do regime antes do final do exercício. E a empresa, fazendo essa verificação, é possível sim fazer essa alteração de tributação no transcorrer do ano. Isso com a ajuda de um contador. Claro. Depois Logicamente, de analisar tudo. analisando todos os números da empresa, analisando o balanço patrimonial da empresa, o que é fundamental. Hoje em dia a gente peca muito por isso. Existem várias empresas que nós estamos pegando que não têm uma contabilidade feita em dia. Você tem algum exemplo? Você tem algum case para contar para a gente de alguma empresa? Claro, não, sem citar o nome, mas de que você tenha ido até lá, tenha feito uma investigação e tenha chegado à conclusão de que aquela empresa está pagando X reais a mais do que precisaria. Você tem algum case para compartilhar com a gente? Muitos empresários, eles optam pela simplificação. Quando a gente mostra os números para ele, de quanto que ele vai lucrar alterando de tributação e, às vezes, pequenas alterações nas rotinas de gestão da empresa, isso é possível fazer. Quando você mostra em números, o empresário ele fica mais tendencioso a mudar de tributação. Isso, logicamente, ele tendo confiança na consultoria que estamos oferecendo a ele. Então, é possível sim fazer esse tipo de alteração e muitas vezes é viável. E isso que a gente tem que mostrar, que não é nada impossível de ser feito e economicamente pode trazer uma economia tributária para ele. Os empresários têm a visão do contador sendo uma despesa. Infelizmente, muitos ainda veem dessa forma. Mas vai ser o contador que vai trazer uma economia para o empresário, fazer com que ele pague menos imposto da forma mais correta possível. Mas será que também não é a postura do contador, da própria classe, que talvez possa ser mais ativa, mais proativa nesse sentido? Pode ser. O Conselho Regional, né, de Contabilidade, ele tem buscado muito isso. O trabalho de conscientizar os empresários não só da necessidade legal que existe, né, como o que o contador e a contabilidade em si propriamente dita pode trazer de retorno para a sua empresa. Exemplo, uma empresa incluída no Simples Nacional. Se você não tem uma contabilidade, não tem um balanço patrimonial feito, o empresário não sabe qual é a lucratividade da sua empresa, qual é a margem de lucro da sua empresa, qual é o retorno que a sua empresa está tendo. Será que o lucro da sua empresa, que a rentabilidade que ela está dando, compensa você estar incluído no Simples Nacional? Me parece que é um trabalho conjunto, tanto do gestor da empresa, que precisa saber, precisa ter esses indicadores, né? Um trabalho em conjunto com o contador. Porque o que eu estou imaginando, como você está falando aí, eu penso o seguinte, que me parece que contador e gestor precisam trabalhar muito alinhados. É uma equipe. Não é, Bruno? Para poder chegar no melhor resultado, na melhor escolha para a empresa. O contador e o gestor, o empresário, eles têm que formar uma equipe. Não adianta o empresário delegar somente ao contador, né, essa atribuição da escolha tributária. Eu vejo que isso é um trabalho em equipe porque ele tem que participar. O contador, para ele optar por uma tributação do lucro real, por exemplo, a empresa tem que mudar, às vezes, algum processo de gestão e administração que vai ser fundamental para a empresa optar pelo lucro real, sair do Simples Nacional, dentro da forma legal, correta, do jeito que a legislação exige que seja feito, né? Trazendo benefícios financeiros
economia de tributos, o que vai fazer com que esse dinheiro economizado ele retorne para dentro da própria empresa, em forma de investimento, com certeza, né? em outros setores. Bruno, então, para a gente fechar, qual é a sua dica, o seu recado final para o varejo? Bom, a minha dica é verifiquem a contabilidade de sua empresa. Procurem saber como ela anda, como que está o balanço patrimonial dela, quais as regras existentes para o seu segmento, no nosso caso, o setor farmacêutico. Procure o seu contador ou procure uma empresa especializada nesse segmento para que te possa dar orientações para você escolher a tributação correta, fazer com que você pague o mínimo de imposto possível. Tá? Ótimo, Bruno. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Tá? Estamos à disposição. Então, a gente chega ao fim de mais um programa. Fique ligado. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações e até o próximo programa. Tchau, tchau. The raindrops fall